Salve, salve, querida turma. Aqui quem está falando é o professor Carlos Henrique e na nossa aula de hoje nós vamos dar início à unidade 1, da parte de Geografia do Brasil, que tem como título a urbanização brasileira. Essa unidade 1, ela encontra-se, entre a página 398 a 410. Quando a gente vai abordar a urbanização brasileira, o Brasil ele apresenta taxas distintas de urbanização entre as regiões, Mas de acordo com o IBGE, e eu estou falando aí do ano de 2010, 84,4% de sua população se encontra em áreas urbanas, Então, a perspectiva de moradia e de domicílio de uma população é a perspectiva da cidade, Durante o processo de povoamento, as cidades elas se concentravam no litoral. A partir da década de 60, por causa das atividades agropecuárias, ocorreu uma dispersão espacial nos centros urbanos. A partir da década de 70, a população urbana começou a superar a população rural. Então, a partir do gráfico, a gente já começa a perceber isso, que até a década de 60, existia uma predominância da população rural. A partir da década de 70, a maior parcela da população reside no urbano, nas cidades. A gente pode até criticar a definição brasileira do que é cidade, a definição da brasileira do que ela é entendida como urbano. Mas, efetivamente, a partir de 1970, a população começa a residir na cidade. E talvez o que você esteja se perguntando, o que estimulou isso, desses gatilhos de estímulo do crescimento da urbanização, melhor dizendo, porque a urbanização é um processo, o crescimento da cidade é outro processo, são processos distintos. E aqui eu abro só um parênteses para dizer que a urbanização é um processo que se caracteriza pela maior concentração populacional da cidade em relação ao campo. E o crescimento da cidade ele se caracteriza pela expansão horizontal ou vertical da própria cidade, São processos diferentes. A modernização do campo, ela acaba sendo um gatilho que foi aplicado, nas áreas rurais, e isso para aumentar a produção. Esse gatilho acabou estimulando a saída da população do campo para a cidade, promovendo o quê? O êxodo rural. Então você tem a expulsão de trabalhadores da área rural. Então a situação urbana brasileira ela não é diferente daquela de outros países, especialmente da América Latina, especialmente em desenvolvimento, pois sabe-se que as indústrias absorvem cada vez menos trabalhadores. E o setor terciário ele apresenta duas faces: a moderna, qualificação profissional, e a marginal, mal remunerada. Atualmente, o processo de urbanização brasileira ele vai acarretar alguns problemas. Então, nós temos, primeiro, a redução da qualidade de vida de muitas populações urbanas, bairros sem infraestrutura, então favelas, cortiços, com serviços precários de saneamento básico, transporte coletivo, educação, etc., e aumento do subemprego, ou seja, camelôs, flanelinhas, prestadores de serviço, pessoas que não têm um amparo de uma legislação trabalhista, De modo que a população de baixa renda muitas das vezes fica sem vínculos empregatícios ou garantias trabalhistas, E isso acabou, esse processo de urbanização acelerado ele acabou fazendo o quê? Promovendo o processo de conurbação. Então, nós temos aqui dois municípios distintos, Eles fazem divisa. Aqui eu deixo só um parênteses. Quando é município com município, é divisa, tá? Quando é estado com estado, tá. Limite. Tá. É limite.
Então, deixa eu só fazer uma observação aqui e uma correção. Quando nós temos dois municípios, né, e os seus limites estão próximos, nós dizemos que entre esses municípios há um limite. Quando há dois, por exemplo, Rio de Janeiro e Nilópolis, nós temos um limite entre eles, um limite municipal. Quando nós temos um estado, nós temos uma divisa. E eu estou falando Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? Então nós temos a divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais, com São Paulo, etc. Espírito Santo. E quando isso se dá entre países, nós chamamos de fronteira. Então o limite, né, municipal, essa conurbação ela se dá a partir do momento que uma área urbana A, do Rio de Janeiro, ela encontra-se com uma área urbana B, Nilópolis é um exemplo. Então nós temos esse limite, a gente não fica muito nítido, né? Não fica, se não tiver uma imagem de satélite para criar as coordenadas, traçar uma linha, você não consegue perceber. Então você cria as áreas urbanas, especialmente no do Sudeste, são áreas o quê? Conurbadas. E aí, essa conurbação acaba gerando o quê? Né? Ela acaba potencializando o quê? As regiões metropolitanas. A região metropolitana é uma lei complementar de 1973, né? Que serve para identificar, e ela acaba identificando 9 aglomerados metropolitanos, né? Em 1988 nós temos a criação das regiões metropolitanas, tornou-se responsabilidade dos governos estaduais e dos municípios conurbados a administração e a busca por soluções para os problemas em comum, né? Então, nesse contexto, foram instituídas regiões integradas de desenvolvimento, que têm o objetivo de integrar as regiões, amenizando os conflitos de interesse entre os municípios e estados. A partir de 2001, nós temos a criação do Estatuto da Cidade, né? Que tem como objetivo garantir o direito à cidade como um dos direitos fundamentais do cidadão, para que todos tenham acesso às oportunidades que a vida urbana oferece, né? E aí nós temos, dentro desse contexto brasileiro, é possível a gente estabelecer uma rede urbana, né? Então nós temos a rede urbana constituída por grande metrópole nacional, metrópole, etc., né? Em 2015, o IBGE ele divulga um relatório Arranjos Populacionais e Concentrações Urbanas no Brasil. Então, esse arranjo populacional, de acordo com o IBGE, ele identifica as aglomerações urbanas com fluxo diário de pessoas, né? E eu estou falando de migração pendular entre as suas cidades, né? E esse fluxo de pessoas, de mercadorias e de serviço acaba potencializando um fenômeno que nós chamamos de megalopolização, né? Então, um processo que está em formação é da megalópole Rio de Janeiro que São Paulo. Para alguns estudiosos, é mais propício a megalópole que ligue, né? Rio de Janeiro, Campinas. Você cria essas megalópoles, né? Então, no Brasil, observa-se uma megalópole no Vale do Paraíba, entre a Grande Rio de São Paulo e a Grande do Rio de Janeiro, Grande Rio, né? Essa conurbação de regiões metropolitanas, ela possibilita a formação de uma megalópole, né? É uma região com grande circulação de mercadorias e serviços, que esbarra em um inconveniente, né? O sistema de transporte, a Via Dutra e a Rede Ferroviária Federal. A construção da rodovia dos Trabalhadores, atual rodovia Ayrton Senna, ao longo do vale, não percorreu totalmente. Por isso, o problema persiste e o volume de congestionamento permanece, dificultando a circulação de pessoas e escoamento de suas mercadorias. Para que haja uma consolidação, né, para que haja efetivamente a sedimentação, a consolidação dessa megalópole brasileira, o desenvolvimento de meios de transporte mais eficientes propicia isso. Então, existia um projeto de construção que ligava, né, um trem-bala de Rio de Janeiro a São Paulo, né? Então, isso tudo ele potencializa essa megalopolização, tá certo? E nós temos os problemas ambientais e sociais urbanos, né? Nas cidades
se encontram as mais visíveis alterações no meio natural, como consequência, né, da cobertura vegetal, como consequência da ausência de cobertura vegetal, altas temperaturas, poluição da atmosfera, produção de lixos em grandes quantidades e rios contaminados fazem parte do contexto urbano, né? Então a gente esbarra, por exemplo, na poluição do ar, a gente esbarra, por exemplo, na construção de moradias em áreas que são vulneráveis a fenômenos, né, como alagamentos, ou melhor dizendo, enchentes, inundação, escorregamentos, né? A própria ocupação brasileira, a ocupação no Sudeste, ela se dá em áreas de risco, né? Em áreas vulneráveis, melhor dizendo, né? Então, a partir desse mapa, a gente consegue estabelecer os aglomerados subnormais. E aqui deixa eu abrir um parênteses. O aglomerado subnormal, ele é um conceito que o IBGE vai costurar para sinalizar essas construções que estão precárias, que não tem coleta de esgoto, sem ruas e carente de água tratada, de energia elétrica, que não tem uma regularização fundiária, etc. Né? Então a gente percebe a partir do mapa que existe uma concentração de aglomerados subnormais, especialmente na região sudeste. E aí nós esbarramos com aquilo que faz parte não apenas do cenário carioca, mas do cenário latino-americano, que é a desigualdade socioespacial, né? A desigualdade socioespacial, ela é um fenômeno que faz parte do nosso cotidiano. Eu botei uma imagem para a gente analisar esse contexto, né? De um lado, nós temos a Rocinha, a maior favela da América Latina, e de outro, São Conrado. De um lado, um espaço dotado de infraestrutura e que acomoda, né, a população com maior poder de consumo, e de outro, a população periférica. A população que muitas das vezes não tem acesso à saúde de qualidade, não tem acesso à educação, à moradia, etc. Né? Então, essa distinção, esse afastamento, tá certo? Acaba promovendo o quê? A segregação socioespacial. Então, a segregação socioespacial é a representação espacial das diferenças sociais de um país. A imagem deixa isso bem claro, deixa isso bem nítido, né? Ambientes muito valorizados, ele acaba sendo alvo das populações mais abastadas da sociedade, da população mais abastada da sociedade, especialmente a população com mais renda, com mais dinheiro, tá certo? Queridos, espero poder ter ajudado na compreensão, né, da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, entre em contato, estou aqui para ajudar vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima.